Irmãos, vamos dar início, então, ao estudo aqui de hoje. Vou ler aqui com os irmãos 1 Pedro 1,8. Diz assim: ao qual, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. 1 Pedro 1,8. Texto aqui, nós já lemos várias vezes, né? Onde o autor do texto baseia aqui o seu estudo, seu tratado, né? Sobre as santas afeições, as afeições religiosas. O primeiro capítulo ele tratou disso, sobre as emoções, a importância das emoções, e nós vimos que não há, então, uma verdadeira vida cristã, verdadeira religião, sem sem as emoções santas. Primeira parte. Segunda parte, vimos sobre a questão das experiências que podemos ter, muitas pessoas têm nas igrejas, em muitos lugares, né, por aí, porém essas experiências não demonstram, não provam uma verdadeira experiência espiritual. E na terceira parte, vimos as experiências então, que provam, o que que prova então uma verdadeira experiência espiritual? Então, como temos visto, é um livro muito importante, né? Essa é apenas a versão condensada. Os irmãos podem ler a completa, se quiserem. Eu dei uma olhada na outra versão, alguns trechos eu vi que estão um pouco diferentes, até do original. Alguns trechinhos, algumas expressões que ele usa, e eu não gostei muito, não concordei muito com as alterações que eles fizeram lá. Eu acho que são desnecessárias ou até alteram algumas coisas que ele quer dizer, né? Como, por exemplo, a questão lá do temperamento que falamos, eles mudam a palavra para outra palavra, né? Não é a mesma que ele usa no original. Então, esse é o problema, às vezes, de ler algumas traduções editoras que seguem uma outra linha, né, doutrinária. Complicado. Isso acontece, né? Infelizmente. Bem, aqui nessa terceira parte, ele fala sobre as experiências, né? Então, o que que prova a verdadeira conversão? Então, vimos muitas coisas já, muitas coisas, e paramos aqui no ponto 13, né? Então, alguns exemplos do que já vimos. Vimos sobre a experiência no sentido de ser sobrenatural. Não, perdão, a primeira que ele comenta aqui, né? As influências sobrenaturais no coração, a verdadeira experiência espiritual, então vem de fora, vem do Espírito de Deus, espiritual. O propósito das emoções espirituais é a beleza das coisas espirituais. Vemos a importância da beleza, da excelência de Deus, a excelência moral de Deus, a santidade de Deus. Falamos sobre a compreensão espiritual, uma compreensão espiritual. É algo sobrenatural que vem do Espírito. A realidade das coisas divinas, tem uma convicção das coisas divinas que nós cremos de fato, como realmente quase que palpáveis as realidades espirituais. As emoções espirituais coexistem com a humilhação espiritual. A humilhação espiritual é importante. Mudança de natureza, ser uma nova criatura. As verdadeiras emoções, pulei um aqui, né? As emoções espirituais verdadeiras diferem das falsas, ela promove um espírito de amor, humildade, paz, perdão e compaixão à semelhança de Cristo. Então, nós crescemos cada vez mais na imagem e semelhança de Cristo. As verdadeiras emoções espirituais enternecem o coração e existem juntamente com a ternura do espírito cristão. Esse foi o 10, né? Ponto 11. As verdadeiras emoções espirituais, ao contrário das falsas, têm uma simetria e equilíbrios belíssimos, então um equilíbrio na vida cristã. E aqui o ponto 12, onde nós paramos, as verdadeiras emoções espirituais produzem um desejo por santidade mais profunda, diferentemente das emoções falsas, as quais satisfazem em si mesmas. Então, essas emoções, as emoções espirituais, elas produzem uma fome e uma sede de justiça, uma fome por mais santidade, desejo maior. Exatamente aquele paladar espiritual que comentamos. Então, como você difere a verdadeira experiência espiritual? A verdadeira experiência espiritual
produz essas coisas que acabamos de ver. E aqui, por último, produzem o desejo por santidade. Onde nós paramos, né? E aí nós vamos começar aqui a partir do 13. Esse é um ponto mais longo, então a gente vai falar bastante aqui do ponto 13. Estamos quase acabando o livro, né? O fruto das verdadeiras emoções espirituais é a prática cristã. Veja bem, prática cristã, a prática da vida cristã. Isso é extremamente importante. E como ele disse na parte 2 do livro, muitas pessoas têm muitas experiências, podem ter experiências na igreja, experiências pessoais, privadas, né? Experiências tanto particulares ou coletivas ou em família, experiências até incomuns, experiências incríveis, sobrenaturais, etc. E isso pode não necessariamente ser uma experiência verdadeira. Muitas pessoas acreditam que são de Deus, ou que tiveram uma verdadeira experiência com Deus, porque tiveram uma experiência sobrenatural. Não necessariamente, como vimos, o diabo faz essas coisas também. Ou a própria pessoa produz isso, ou outras pessoas manipulam as emoções de líderes, né? Podem manipular as emoções das pessoas, etc. Então é possível ter muitas dessas experiências, experimentar milagres, ver milagres. O milagre pode ser real. Eu vi outro dia as pessoas discutindo, esse milagre aqui é real, o outro não é real. Esse cara aqui é um charlatão, o outro não sei, não, mas o milagre é verdadeiro. Mas, assim, é uma discussão que não faz muito sentido, né, ao meu ver, porque não importa se é real ou não o milagre. Não é isso que importa. O que importa é ser uma nova criatura, como vimos. O importante é a fome por santidade. O importante é a obra da regeneração, se realmente ocorreu. Então, muitos podem fazer milagres, participar de milagres, realizar milagres, receber milagres e não ter tido uma experiência genuína. Mas o milagre foi verdadeiro, não importa, né? Martinho Lutero dizia que qualquer ensinamento aí pode fazer milagre, pode fazer chover milagre o dia inteiro, pode fazer. Mas se não enquadrar nas escrituras, não estiver de acordo, né, com a doutrina verdadeira da palavra de Deus, é falso. Pode ter milagre, não tem problema. Então, o milagre em si não é a questão, né? O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 7 que ah, muitos me dirão naquele dia: fizemos milagres no teu nome, profetizamos, expulsamos demônios. E o Senhor Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Então, isso não é isso que vale, né? O que vale são as coisas que nós já vimos aqui e agora, uma das mais importantes, a prática cristã. Então, a pessoa teve uma experiência profunda. Você teve uma experiência profunda. Como você vai saber se isso se enquadra nas coisas de Deus de fato, né? Vamos ver os frutos. Então, Jonathan Edwards, ele, muita gente comenta esse fato, né? Eu tenho um livretinho aqui que fala isso também, que a esposa dele teve experiências sobrenaturais, assim, muito profundas, né? A esposa dele. Inclusive, ela era considerada muito mais piedosa que ele, né? Que o próprio Jonathan Edwards, a esposa dele. E uma vez ele viajou, e ela teve umas experiências assim profundas com Deus. Ela relatou para ele, ele fez umas anotações e fez várias perguntas, né, e tal. E, e essa foi a atitude dele, né? Agora vamos ver os frutos, né, de santidade, né? Isso vai ter fruto? Será que vai ter fruto? Essas experiências vão resultar em quê? Elas não podem ficar em si mesmas. Não é experiência pela experiência, mas ela produz algo muito além, né? E uma delas é a prática cristã. Então, há pessoas que têm experiências mirabolantes, vamos dizer assim, e a vida cristã não há uma mudança na sua vida na prática, né? E há pessoas que não, ela está ali na igreja, às vezes nasceu na igreja e foi algo mais calmo, mais tranquilo, não teve uma experiência, como eu posso dizer, uma experiência traumatizante, uma experiência grande, né? Mas cresceu ali na família da aliança e tem uma prática cristã mais consistente com as escrituras. Então, essa prática é muito mais importante do que uma experiência que a pessoa teve apenas, né? Ela precisa ter esses frutos. Se não houver, não vai valer de nada. Então, a prática cristã é extremamente importante. Ela valida, então, as nossas experiências, a verdadeira experiência. O verdadeiro cristão dirige todos os aspectos do seu comportamento por regras cristãs.
fazer do viver santo, a maior paz do viver santo, a maior preocupação de sua vida, é seu trabalho e ocupação sobre todas as outras coisas. Persevera nessa ocupação constantemente até o final da sua vida. Então, a sua preocupação é a santidade, é a prática das Escrituras. Vamos estabelecer esses 3 pontos para as Escrituras. O verdadeiro cristão procura conformar cada área de sua vida às regras da palavra de Deus. Vós sois meus amigos se fazei o que vos mando. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, ou que nele tem, isso mesmo, essa esperança, assim como ele é puro. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E Gálatas, né, capítulo 5, fala dos frutos do Espírito. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6. E Gálatas, né, o fruto do Espírito, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, a vida cristã é uma busca pela santidade. A eleição para ser santo. Deus é santo, como vimos, estudamos até hoje pela manhã e na semana passada, e ele requer isso também do seu povo. É a natureza de Deus, a santidade, a essência de Deus, e também, quando o crente tem uma nova natureza, a pessoa tem uma nova natureza, se tornando cristão, ela tem também essa semente da divindade, da santidade na sua vida. Então, a santidade é extremamente importante. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, diz o livro de Hebreus. Esse comprometimento com a obediência total não significa uma mera esquivança negativa das práticas do mal. Não é apenas não se esquivar do mal. Significa também obedecer positivamente os mandamentos de Deus. Algumas pessoas caem nesse erro. Não, eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Mas não é só o lado negativo, nós temos também o lado positivo. Não podemos dizer que alguém é um verdadeiro cristão somente por não ser ladrão, mentiroso, blasfemador, bêbado, sexualmente imoral, arrogante, cruel e violento. Também tem um lado positivo, né? Então, humilde, respeitoso, gentil, pacificador, perdoador, misericordioso e amorável. As qualidades positivas. Então, aquele que não trabalhava, lá diz Paulo, né, no Efésios, é, aquele que furtava, perdão, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que ajudar o próximo. Então, não é só deixar de furtar, mas também fazer o lado positivo, né? Não é só deixar de mentir, mas também falar a verdade, e assim por diante. Então, essa é a prática cristã, essa mudança, né? Traz uma vida do cristão, da pessoa que teve um encontro real com Cristo, né? Segundo, o verdadeiro cristão faz do viver santo a principal ocupação da sua vida. O povo de Cristo não só faz boas obras, são zelosos por boas obras. A Tito 2,14, né? Deus não nos chamou para a ociosidade, mas sim para trabalhar e labutar para Ele. Todos os verdadeiros cristãos são bons e fiéis soldados de Jesus Cristo. Lutam o bom combate da fé de modo a possar-se da vida eterna. Os que estão numa corrida, todos correm, mas somente um recebe o prêmio. Pessoas preguiçosas e negligentes não correm de modo a obter aquele prêmio. O verdadeiro cristão coloca toda a armadura de Deus, sem a qual não resiste aos dados inflamados do maligno. Esquece das coisas que estão para trás e procura aquelas que estão adiante, avançando para a meta, visto ser este o único modo de obter o prêmio do chamado de Deus para o alto, em Cristo Jesus. Preguiça em servir a Deus é tão condenável quanto rebelião aberta. O servo preguiçoso é o mau servo. Será lançado nas trevas exteriores como os inimigos declarados de Deus, Mateus 25. Então, isso mostra que o verdadeiro cristão é algo diligente, é alguém diligente, fervoroso, comprometido com a sua religião. Como é colocado em Hebreus, desejamos, porém, continue cada um de nós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, essa prática cristã, o viver cristão,
viver, praticar a obra de Deus, não ser morno, ou frio, né, ou fraco na fé, mas estar sempre abundante na obra do Senhor, sendo abundante na obra do Senhor. Diz lá Paulo, né, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. O verdadeiro cristão persevera em sua obediência a Deus através de todas as dificuldades enfrentadas até o fim da sua vida. As Escrituras ensinam de modo completo que a verdadeira fé persevera. Por exemplo, a parábola do semeador. Então, existe uma perseverança, né, na fé cristã. O ponto central, enfatizado pelas Escrituras na doutrina da perseverança, é que o verdadeiro cristão mantém-se acreditando, ou seja, crendo, obedecendo, a despeito dos vários problemas que encontra. Então, há muitas lutas, muitas dificuldades, muitas vezes passar pelo vale da sombra e da morte, mas o cristão precisa perseverar. Ele não desiste, ele permanece, ele continua. Deus permite que esses problemas surjam em nossas vidas, na vida das pessoas, que se proclamam cristãos a fim de testar a verdade de sua fé. Então, sua fé é verdadeira? Então, torna-se claro para eles e muitas vezes para os outros, se realmente estão levando a sério seu relacionamento com Cristo. Esses problemas são às vezes de ordem espiritual, como uma tentação particularmente sedutora. Às vezes as dificuldades são de ordem externa, como os insultos, zombaria, perda de posse, que nosso cristianismo possa nos expor, a que nosso cristianismo possa nos expor. O sinal do verdadeiro cristão é que ele persevera através desses problemas e dificuldades, mantendo-se leal a Cristo. Então, em meio a essas lutas, o cristão verdadeiro, ele vai perseverar. Muitas vezes pode sim ficar cansado, fraco na fé, desanimado, mas ele é diligente, ele continua sendo diligente nessa obediência a Deus. Em algum texto nós temos, alguns textos relatam o oposto, veja. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, e depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, são textos que falam de tribulações, de angústias, grandes dificuldades que os cristãos passam, mas que eles perseveram. E o Senhor promete abençoar, promete guardar, promete livrar. E passamos por momentos muito difíceis em nossas vidas. Todos aqui já passaram grandes lutas. E, como já disse um certo pregador, né? Quando ele disse que, quando era criança, dirigia a família, né? Dirigindo para outras cidades, né? Muitas vezes passava em túneis, né? E às vezes uns túneis bem longos, ele era pequeno, tinha medo quando passava o túnel, porque ficava escuro, mas logo acabava, né? Vinha a luz de novo, aí depois vinha outro túnel de novo, depois a luz de novo, e assim por diante. Então, a vida cristã é como se fosse isso. Momentos de escuridão, dificuldade, vales da sombra, da morte, tristeza, mas o Senhor, depois ele dá um alívio, dá uma alegria, dá, né, um momento de paz. Depois ele passa, nós passamos novamente por lutas, dificuldades, e depois novamente nos dá esse sustento, porque ele nos conhece, né, sabe, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, ele trata conosco assim, para que nós também não nos desfaleçamos, né, por completo. Ele sabe disso. Admito que cristãos verdadeiros podem se tornar espiritualmente frios, cair em tentação e cometer grandes pecados. É possível. Entretanto, nunca podem cair totalmente que se cansem de Deus e da obediência e assentar-se no desagrado deliberado pelo cristianismo. Não totalmente. Nunca podem adotar um modo de vida no qual outra coisa seja mais importante que Deus. Nunca podem perder inteiramente sua distinção do mundo incrédulo ou reverter exatamente ao que eram antes de sua conversão. Não é possível reverter isso, né? Se esse é o resultado dos problemas do cristão professo, fica demonstrado que nunca foi um verdadeiro convertido. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, há
situações que o cristão pode passar, sofrer, grandes tentações, até cometer pecados, grandes pecados. E ainda o Senhor vai restaurar a sua fé, ele ainda vai abençoá-lo, vai ainda restaurá-lo. Aconteceu com o Davi, por exemplo, né? Pedro e tantos outros personagens lá nas Escrituras. Nós vemos muitos exemplos, né? Quando lemos, né, esses exemplos foram escritos para a nossa consolação também, né? Foi escrito para que sejamos consolados. Mas aquela pessoa que se desvia completamente das coisas do Senhor nunca foi convertida. Nunca foi convertida. Então, aqui, três coisas então importantes, né? Da verdadeira experiência espiritual. A prática cristã. Então, os aspectos da sua vida, ele guia a sua vida por regras cristãs, em primeiro lugar. Segundo, seu trabalho e sua ocupação é viver um viver santo. E em terceiro, ele persevera nessa ocupação constantemente até o final da sua vida, apesar de lutas e dificuldades. Então, é isso que nós precisamos refletir e pensar, né? Nós temos lutado pelo reino de Deus, temos estudado, conhecendo a palavra de Deus, temos buscado servir ao Senhor, lutas, dificuldades. Qual tem sido a nossa prática cristã? Nós vimos lá no ponto anterior a fome e sede por santidade. Mas não é apenas a fome e a sede, você precisa satisfazer-se, né? Você tem a fome e sede de justiça, fome e sede de santidade na sua vida, mas não é só, não ficar só na fome, né? Você realmente se alimenta dela. Ou seja, o verdadeiro cristão ele busca, então, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa diferença, essa mudança, você deve analisar, examinar a sua vida, ver o que mudou no último ano, nos últimos 2 anos, 5 anos. O que o Senhor fez na sua vida? Que progresso espiritual você experimentou, você teve? Então, sem santidade, não há uma verdadeira experiência espiritual. Sem santidade, não há uma verdadeira salvação, uma verdadeira obra de salvação. Então, a pessoa pode ter experiências das mais incríveis, mas se não há a busca pela prática cristã, se não há a busca pela santidade, se não há esse os frutos do Espírito, de Gálatas 5 que nós lemos, não valeu de nada. Pode ter sido o que for. A pessoa pode fazer o milagre que for, viver o milagre que for. Se não houver esse fruto, não há santidade. Sem santidade, não há como vermos o Senhor. A santidade, dizia John Owen, né? Ela começa invariavelmente na terra. Não começa no céu, ela começa agora. Claro que Deus pode salvar alguém nos últimos momentos da sua vida, como o ladrão na cruz, mas aqui, mais vemos ali como uma exceção, né? É possível que Deus salve pessoas assim? Acredito que sim, mas ordinariamente falando, nós teremos uma vida de serviço ao Senhor, segundo a sua graça e a sua misericórdia. E sem santidade nessa vida não há experiência que salve você, nenhuma, se não há uma verdadeira experiência de santificação. Eu comentei no estudo hoje pela manhã, né, sobre o J.C. Ryle. Ele diz assim: imagine se uma pessoa não santificada entrasse no céu. Ele jamais poderia desfrutar do céu. É impossível uma pessoa não santificada habitar no céu. Impossível. A justificação pela fé permite que você entre no céu. Agora, a santificação permite que você desfrute do céu. Visto que no céu é um lugar de santidade, é um mundo de santidade, se uma pessoa vai para lá não tendo essa natureza santa, ela não tem o que fazer lá, né? O próprio céu para ela vai ser um lugar desconfortável, porque o que vai ter lá é apenas santidade. A própria santidade de Deus que ali manifesta, quanto à santidade dos santos e dos anjos, dos eleitos que lá estiverem. Então, eleitos tanto anjos quanto homens, quanto pessoas, né? Que estarão lá pela eternidade com Deus. Então, não há como desfrutar do céu sem essa santidade. A santidade, então, é uma das marcas do verdadeiro cristão, ainda que ela seja diferente de pessoas em pessoas, né? Há diferentes níveis, eu quero dizer, né? Há pessoas que são mais santas do que outras, mas, em alguma medida, todos os verdadeiros cristãos são. Então, é isso. Sem
esse fruto de santidade, a experiência espiritual, a experiência que a pessoa teve, não quer dizer nada. É isso que ele está querendo dizer aqui. Né? A verdadeira experiência espiritual, ela tem como fruto essas práticas cristãs. E aqui, ainda ele dando continuidade, ele comenta o seguinte: as verdadeiras emoções espirituais, então, resultam sempre na prática cristã. Sempre. A verdadeira emoção espiritual, a verdadeira experiência também espiritual, ela, ela resulta na prática cristã, sempre. Por quê? Posso responder lembrando que já foi exposto. Ele diz aqui sobre a natureza das emoções espirituais. Por que que resulta em prática espiritual? Primeiro, as verdadeiras emoções espirituais resultam na prática cristã porque emergem de influências espirituais, sobrenaturais e divinas do coração. Então, não é de admirar que as emoções espirituais tenham tanta influência prática quando tem a onipotência do lado delas. Deus habita no coração, ele mostrará que é Deus pelo poder que ele exerce. Cristo não está no coração do cristão como um Salvador morto num túmulo, e sim como um Salvador ressurreto, vivo em seu templo. As emoções espirituais podem ser menos barulhentas e pomposas que outras. Todavia, tem em si essa vida e poder secretos que conquistam o coração, fazendo-o cativo à vontade de Deus. Isso aqui é maravilhoso, né, irmãos? Então, Cristo, ele não está morto no túmulo, né? No nosso coração, ele está vivo. Ele habita em nós, ele habita no seu povo, ele habita em nossos corações pela fé, né? E ele está vivo, é um Salvador vivo. E ele tem um poder, uma influência muito grande em nossas vidas. Talvez coisas na sua própria vida, se você parar para pensar, que você nunca imaginou que faria, ou que entenderia, ou que praticaria, hoje você faz, você consegue fazer isso pela graça de Deus, né? Pelo poder dele, de Cristo, que como um rei, ele governa o seu coração, ele conquista o seu coração e ele dirige, né, suas vontades, né, as nossas vontades. Eu lembro que uma vez eu vi uma imagem, foi na internet, tentar fazer uma piada, um meme com os cristãos, né? Tirando sarro dos cristãos, brincando com os cristãos, né? Um meme na internet, e que fazia a pessoa fez uma imagem lá, uma imagem de Jesus, claro, cremos que isso não é correto, nem bíblico. A pessoa que fez era um ateu, se eu não me engano. Ele fez uma imagem como se fosse um boneco, assim, montado aqui no cristão, né? E o cristão, assim, com rédeas, como se Cristo estivesse dirigindo ali, né? Sabe? Como se tivesse rédeas, né? E Cristo em cima do cristão, montado no cristão. Alguma coisa assim, a pessoa fez isso, um meme, para tirar sarro com os cristãos, para brincar, para escarnecer os cristãos. Essa é a verdade, né? Mas o que foi interessante sobre isso, faz muito tempo que eu vi isso, eu não lembro quando foi. É que eu olhei aquilo assim, eu fui ver os comentários de cristãos lá, né? De muitos cristãos. Sabe o que a maioria dos cristãos disseram? É isso mesmo. É isso mesmo. Cristo é o meu Senhor. É Ele que governa, Ele que dirige realmente a minha vida. E conquistou meu coração, conquistou a minha alma. A palavra Senhor quer dizer isso. Falamos hoje pela manhã, né? Somos servos de Cristo, escravos de Cristo. Ele é o Senhor. Senhor quer dizer dono. Ele governa, né? Então, as pessoas, os cristãos, meio que ironicamente falaram, pô, mas você está realmente certo, né? Isso mesmo, né? Realmente é verdade, né? E muitas pessoas não aceitam isso. Mas escravo de Cristo, sim, a palavra grega lá que é usada é essa, servo ou escravo, né? É a mesma palavra no grego, né? E Senhor quer dizer isso, ele é o dono, então ele conquista o coração com um poder tal que a promessa que ele deu lá no profeta, né, Ezequiel, eu farei com que vocês andem nos meus estatutos. Eu tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne e assim por diante. Então, é um poder conquistador. Conquistador. A pessoa, alguns os arminianos fazem essa objeção, né? De que a graça ela é irresistível, né? Eles dizem, e nós queremos que não. Aí eles falam, mas então quer dizer que a pessoa ela tem a sua vontade então violada, então ela vai para o céu à força. É claro que não. Mas a vontade do homem ela é transformada por Cristo, ela é conquistada.
Esse é um dos aspectos do ofício de Cristo como rei. Ele conquista, ele domina no meio dos seus inimigos. E ele conquista o nosso coração, conquista a nossa alma. E nós agora desejamos servi-los. Nós olhamos e dissemos: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, esse é o desejo do meu coração: é servir ao Senhor, servir ao Salvador. Segundo lugar, as emoções espirituais resultam na prática cristã, porque seu propósito é a beleza das coisas espirituais, não o nosso próprio interesse. Foi o que ele já falou antes, né? Dos pontos lá. As pessoas têm um cristianismo defeituoso porque estão procurando seu próprio interesse nele e não o interesse de Deus. Assim, aceitam o cristianismo somente até o ponto que pensam servir a seus interesses. Em contraste, em contraste, uma pessoa que aceita o cristianismo por sua própria natureza excelente e bela, aceita a tudo que tem a essa natureza. Abraça o cristianismo por amor a ele mesmo. E assim abraça a totalidade do cristianismo. Essa é a razão de um verdadeiro cristão praticar sua fé com perseverança. Os interesses particulares de uma pessoa podem chocar-se com o cristianismo depois de algum tempo. Assim, alguém que aceite o cristianismo por motivos egoísticos está sujeito a abandoná-lo por motivos egoísticos. Interesses particulares mudam, porém a beleza espiritual do cristianismo nunca muda. É estável e sempre a mesma. Então, é isso que resulta na prática cristã. É o interesse pelas coisas espirituais, nelas mesmas, e não algum outro interesse. E há muitas pessoas nessa situação, buscando outro interesse. Um exemplo clássico, né? A pessoa, hoje, um exemplo dos nossos dias, né? Muitos jovens, eu vou para a igreja porque eu gosto de tocar violão, tocar não sei o quê, cantar lá na frente. Aí tira isso tudo. Agora vamos adotar o Cântico dos Salmos, sem instrumentos. O pessoal vai embora, né? Porque o interesse dele é tocar. Né? O interesse dele não é o Evangelho. O interesse dele não é Cristo. O interesse dele não são as coisas espirituais. O interesse dele é tocar, por exemplo, lá na igreja, né? Quantos fazem isso? E assim outras atividades também que, ah, que a igreja pode oferecer, por assim dizer. E as pessoas estão ali interessadas mais nessas coisas, que gostam dessas coisas. Mas se você adotar outros pontos, outras questões, outras doutrinas mais bíblicas, as pessoas não gostarão. A própria pregação também, né, da palavra, e tantos outros pontos, né? Porque a pessoa está interessada em si mesma, no seu próprio interesse. Ou ser pregado, né, uma doutrina um pouco mais profunda, mais dura, né? A pessoa também vai embora, como Cristo fez, muitos foram embora. E a pessoa crê só em algumas partes da Bíblia. Outros trechos não, só naquela parte lá. E Agostinho dizia, se você crê só em partes do Evangelho, não é no Evangelho que você crê, é em você mesmo, né, que você crê. Você crê só em algumas partes. Então, ou seja, só o seu próprio interesse. Em terceiro lugar, emoções espirituais resultam na prática cristã porque são fundamentais na excelência moral das coisas divinas. Não é admirar que um amor pela santidade em si mesmo inspire alguém a praticar santidade. Preciso dizer mais? Então, um amor pela santidade, um amor por Deus, um amor verdadeiro, um genuíno amor por Deus, ele precisa ser um amor pela santidade. Ele precisa ser um amor pela santidade. E o amor pela santidade, pelas coisas divinas, vai gerar prática cristã, obviamente. Né? Emoções espirituais resultam na prática cristã porque surge do entendimento espiritual, aqui em quarto lugar. O entendimento. Não lembra esse entendimento espiritual? É o sentimento do coração do qual uma pessoa vê a suprema beleza das coisas divinas. Então, nós vimos lá nesse ponto que o conhecimento espiritual não é apenas intelectual. Ele envolve o intelecto e o coração ao mesmo tempo. Você entende uma doutrina com seu intelecto e depois você degusta ela no seu coração. É assim que funciona, não é? O conhecimento espiritual, como ele disse. Então, a pessoa vê isso e ela tem um prazer, então, na suprema beleza e na glória de Cristo. Vemos que ele é digno de nossa adoração, nossa obediência, nossas próprias vidas. Então, você olha para esse Cristo e você diz, esse é o meu amado é dele, ele é o meu amado, eu sou do meu amado é meu, eu tenho
prazer nesse Salvador, eu quero conhecê-lo cada vez mais, eu quero me alegrar nele, e assim por diante. A pessoa tem uma grande alegria e prazer nele. E isso vai levar à obediência, obviamente, né? Isso nos faz segui-lo, mesmo com dificuldades, lutas. Não podemos trocá-lo, esquecê-lo, porque os amamos. Essa experiência real com Cristo, a verdadeira experiência, ela nos toca profundamente. Ele nos impressionou muito profundamente, o próprio Cristo, entendeu? Então, é uma relação real, pessoal com Cristo, viva, uma relação viva, né? Teve um autor que chegou a dizer a seguinte frase, né? Um livro devocional antigo, famoso, né? Ele dizia o seguinte: Senhor Jesus, o só pensar em Ti enche o meu peito de dulçor. O só pensar em Cristo, meu coração já se alegra, meu coração se derrete dentro de mim, meu coração ele ele bate forte porque, né, você já passou por experiência às vezes num lugar, no trabalho ou até em outra situação que nem era igreja, alguém falou lá alguma coisa de Jesus, até pode ter até falado de um jeito não bíblico, de um jeito errado, você pode nem ser cristã, mas você ouvir falar do seu Salvador, aquilo já move o seu coração, já para pensar nele, para meditar nele. Ele é, de fato, o amado da sua alma. Como precisamos, irmãos, em nossos dias, de pregações sobre Cantares de Salomão, essa abordagem puritana, né? Os cânticos, os cantares do livro de Cantares de Salomão. Infelizmente, o seminário, né? Os professores dizem que não pode, não, pode pregar Cantares de Salomão, não, não é muito, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. E vimos que não é bem assim. Não sei se os irmãos chegaram a ver alguns vídeos que postamos sobre a ceia do Senhor lá na Escócia, né? Temporada de comunhão. É um dos textos preferidos, né? Que eles pregam, isso desde a história, desde o começo, desde a Segunda Reforma, né? Eles pregam nas igrejas esse período de ceia. Qual é o texto, qual é o livro da Bíblia que é favorito? Cantares de Salomão, que mostra essa intimidade, né, do crente com Cristo, né? Então, sua experiência com o amado da sua alma, né? Isso é maravilhoso. Quinto lugar, aqui, emoções espirituais resultam na prática cristã porque trazem uma convicção da realidade das coisas espirituais. Se alguém nunca esteve completamente convencido de haver a veracidade no cristianismo, não é de admirar que não se incomode em praticá-lo de modo diligente e sério. Não é de admirar que não se comprometa a uma obediência perseverante no que pode se mostrar irreal. Por outro lado, se alguém tem plena convicção da verdade das coisas divinas, essas coisas influenciarão sua prática mais do que qualquer outra. Por quê? Por causa da sua infinita importância e significado. Não podemos crer completamente e sinceramente em coisas tão sublimes sem estar sob sua influência controladora. Então, o que acontece? A convicção das coisas espirituais nos leva a praticar as coisas espirituais. Você faz porque você crê. Você entendeu, você creu, aí você diz como Paulo, o seu amor me constrange, o amor de Cristo me constrange a servi-lo, a adorá-lo e assim por diante. Você tem uma convicção da realidade das coisas divinas, das coisas espirituais. Você crê de fato, não foi porque alguém te disse, não foi porque alguém da sua família falou, um pastor, ministro, presbítero, não sei. Não é simplesmente porque outras pessoas disseram que Cristo é maravilhoso, que o Evangelho é maravilhoso, mas você mesmo tem experimentado isso. Você mesmo tem uma convicção real na sua própria vida. E é por isso, então, isso te leva a praticar o Evangelho, te leva a obedecer a Cristo. Em sexto lugar, emoções espirituais resultam na prática cristã, porque sempre coexistem com uma humilhação espiritual. Humildade perante Deus inspira obediência, assim como orgulho inspira rebelião. Humildade, então, necessariamente leva à prática cristã. Então, nesse capítulo, nós vimos que existe nesse ponto, né, que foi tratado, nós vimos que existe uma humilhação que é espiritual. Existe uma humilhação que não é espiritual. Ele fala lá, né, humilhação legal de lei, não é somente a questão da lei, o legalista, ou porque você viu apenas a lei e viu e descobriu que é pecador,
Não é apenas esse sentido, mas é algo espiritual, né? Está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito. Então, é algo que Deus operou em você, o Espírito Santo operou em você, uma convicção de pecado. E por meio dessa convicção de pecado, existe então uma essa humilhação espiritual. E aí isso resulta nas outras coisas cristãs, nas outras práticas. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito ou humildes de espírito. E aí depois você segue as bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram. E ele continua. Aí ele vai chegar, por exemplo, na fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, por exemplo, que é exatamente essa fome e sede do ponto anterior, desejo por santidade. Ele vai seguindo ali, né? Ali é uma corrente ali dourada das bem-aventuranças na vida do verdadeiro cristão, uma verdadeira experiência cristã. Então, a humildade espiritual, a humilhação espiritual, com certeza leva à prática cristã. Emoções espirituais resultam na prática cristã porque sempre coexistem com uma mudança de natureza. Então, a mudança de natureza que vimos, né? O ser uma nova criatura. Os homens não mudarão completamente sua prática, exceto se tiverem uma mudança de natureza. Então, não adianta querer impor para as pessoas certas práticas, práticas de igreja, práticas religiosas, oração, leitura da palavra, ir ao culto e etc., se o coração delas não foi transformado, se a natureza delas não foi mudada, transformada. Então, até que a árvore seja boa, o fruto não será bom. Então, precisa haver essa transformação. É por isso que muitas igrejas são legalistas, né? Porque ali há ministros que não nasceram de novo, pregando para pessoas que também não nasceram de novo. Eles vivem de legalismo. E depois, o que acontece? Depois, as pessoas, por não ter sido nascidas de novo, elas sim, vão se entregar ao pecado. O legalismo, ele produz a não santidade, o contrário da verdadeira santidade. O legalismo, ele coloca um fardo nas pessoas, né? Quantas igrejas fazem isso? Quantas religiões fazem isso? A pessoa não nasceu de novo. Não teve uma mudança na sua natureza. É claro que ela não vai obedecer a palavra de Deus de coração. O coração dela não foi transformado. Ela não ama a palavra de Deus. Ela faz aquilo porque as outras pessoas fazem, faz aquilo porque a família faz, o que o amigo faz, porque os pastores dizem para fazer. Por isso ela faz, mas ela não nasceu de novo ainda. Então, se a árvore não for boa, o fruto não será bom. Se uma pessoa não convertida tentar viver uma vida cristã, estará agindo contra a sua natureza pecaminosa. É como jogar uma pedra para cima. A natureza finalmente prevalece e a pedra cai novamente. É isso que vai acontecer em algum momento, se a pessoa não nasceu de novo. Contudo, se recebemos uma nova natureza celestial em Cristo, é natural que andemos em novidade de vida e continuemos a fazê-lo até o fim de nossos dias. Então, uma nova natureza vai produzir uma prática verdadeira, não é a prática legalista da boca para fora apenas. Né? Seguindo, emoções espirituais resultam na prática cristã porque promovem um espírito cristocêntrico. Todas as qualidades que mencionei desse título, amor, humildade, paz, perdão, compaixão completa, a segunda tábua dos mandamentos de Deus, os últimos 6 mandamentos, de forma geral, é disso que se trata a prática cristã. Então, uma semelhança com Cristo. Cristo obedeceu os mandamentos. Então, a semelhança com Cristo, o espírito cristocêntrico, ele prevalece no cristão. Cristo habita nele. Né? Então, ele vai praticar ali os mandamentos, né? Emoções espirituais, aqui, oitavo. Emoções espirituais resultam na prática cristã porque promovem. Perdão, isso que eu acabei de ler, né? É o nono agora. Emoções espirituais resultam na prática cristã porque abrandam o coração, existem juntamente com a mansidão cristã do espírito. O coração abrandado e a longa amenidade do espírito do verdadeiro cristão fazem-no extremamente sensível ao pecado. Então, o verdadeiro cristão se torna sensível ao pecado. É porque isso exerce uma profunda influência no modo como ele conduz a sua vida. Então, porque ele é sensível ao pecado agora, a pessoa é sensível, essa pessoa agora ela vai viver de acordo com essa sensibilidade. Então, com certeza, ela vai evitar coisas que são terríveis, né, do ponto de vista do pecado. Ela vai evitar isso. Então, a sua vida muda, porque o seu coração agora não é mais de pedra, é de carne. Então, existe então essa mansidão no espírito, né? Existe esse abrandamento, uma semelhança com Cristo.
Isso produz uma mudança no modo como se conduz a sua vida, como ele conduz ela, conduz a sua vida. Décimo, emoções espirituais resultam na prática cristã por causa de sua simetria e equilíbrio belíssimos. Então, isso comentamos já antes, né? A simetria e equilíbrio das emoções espirituais produzirão uma obediência correspondente. Então, nós vimos que em Deus, a santidade de Deus, ela promove nele esse equilíbrio perfeito, a perfeição de Deus, é justamente por causa da sua santidade. A sua santidade produz o equilíbrio nos seus atributos, no ser de Deus. Então, o amor e a ira de Deus são perfeitamente equilibrados por causa da santidade. A ira dele é uma ira santa, o amor dele é um amor santo, e assim por diante, né? Todos os atributos de Deus são perfeitamente equilibrados por causa da sua santidade. Então, na vida do cristão, ele vai tendo cada vez mais simetria, cada vez mais equilíbrio na sua vida, cada vez mais moderação, ele vai buscando equilíbrio nesse caminhar, né? O diabo, ele tende a levar o cristão para extremos, né? Quando ele está no extremo, está em outro extremo. Ele nunca fica aqui, né, no equilíbrio, no meio, que é o lugar mais difícil de se estar. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, né? Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os vossos homens. Você demonstra um espírito de equilíbrio na sua vida, né? Pessoa equilibrada nas coisas, você equilíbrio em todas as coisas, né? Na sua vida. Você direciona a sua vida por meio dessa simetria que há na vida cristã. Como isso é possível? Através do crescimento na graça, no conhecimento de Cristo, crescimento na santidade, na piedade. Esse equilíbrio ele vai aparecendo cada vez mais na vida do crente e as outras coisas ele vai conseguindo vencer e dominar através do poder do Espírito. Ele consegue vencer os seus próprios temperamentos, o seu próprio temperamento, as suas dificuldades, controlar os seus próprios ânimos, vencer a si mesmo. O cristão vai conseguindo fazer isso, né? O cristão não obedecerá alguns dos mandamentos ignorando outros. Está determinado a ser santo em todas as áreas da sua vida, em toda circunstância, em todos os tempos. É isso que ele vai buscar, um maior equilíbrio cada vez maior. Nós vemos hoje, né, quantas pessoas se dizem cristãs, mas demonstram muito desequilíbrio, né, na sua vida cristã. São de extremos a outros extremos muito rapidamente, mas não tem aquela serenidade parecida com Cristo, aquela mansidão, aquele equilíbrio, né, na sua vida. E é isso que é necessário buscarmos, eu creio. E isso, claro, muda a prática cristã. E aqui, ainda por último, emoções espirituais resultam na prática cristã porque produzem um desejo por santidade mais profunda. Foi o último trecho que nós vimos, né? Só voltar no trecho anterior. Um desejo por santidade mais profunda não resulta na falta de prática cristã. Então, o desejo por santidade é uma fome por santidade, fome e sede de justiça, vai te levar a ter mais santidade na sua vida, óbvio, né? Então, obviamente, que você vai praticar a vida cristã. Então, a partir de tudo isso, fica claro que a prática cristã é um fator distinguidor da verdadeira conversão, a verdadeira experiência espiritual, né? Como sei que ela é verdadeira, ela tem uma prática cristã. Então, a pessoa teve experiências lá, seja onde for, seja na igreja, seja onde for. E isso tem resultado em práticas que obedecem a Deus, obedecem os seus mandamentos, e cresceu em santidade, em piedade, equilíbrio na sua vida, se tornou um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão e irmã em Cristo melhor, um trabalhador, funcionário, seja lá for melhor, e assim por diante. A mudança no seu caráter, cresceu mesmo nessas questões todas, nessa prática na santidade. Se não for, como eu disse no começo, pode ser a experiência mais incrível. Se não houve essa mudança, a experiência é falsa. Direi mais, a prática cristã é a mais importante das marcas e sinais de conversão, tanto para o próprio crente quanto para os outros. Então, isso é muito sério, isso é muito importante. Muitas pessoas acreditam que são nascidos de novo, estão na igreja, são reformados, são calvinistas, etc., melhores que todos os outros, só porque crer nesse sistema de doutrina
Não é isso que demonstra a verdadeira experiência de salvação. Não é a crença na doutrina X ou Y, mas sim o ser uma nova criatura. Nós falamos que nos outros momentos que tivemos, que até os demônios creem, eles entendem e conhecem as doutrinas, conhecem o Evangelho. Você vê pessoas das Escrituras, como Nicodemos, né? Que tinham muito conhecimento da lei, como os escribas e fariseus também, e não eram convertidos, não eram salvos. Então, só o conhecimento, o mero conhecimento, não salva. E também só as meras experiências também não salvam. Então, você encontra aí podemos ver ou identificar dois extremos hoje aí nas igrejas, né? Pessoas que têm muito conhecimento teológico, por um lado, e um outro extremo, pessoas que têm só experiências, né? Sem o conhecimento. Mas ambos os lados podem estar incorretos. Nenhuma coisa nem a outra salva. Eu lembro de Paulo, lá em Coríntios, quando ele disse: os gregos buscam conhecimento, os judeus pedem um sinal. Então, seria hoje para os nossos dias, né? Quantas pessoas em igrejas, assim, reformadas, ou igrejas mais tradicionais ou históricas, até uma certa ala do catolicismo romano também, são muito interessadas em conhecimento intelectual, em lei, não sei o que e tal. Os gregos buscam conhecimento. Por outro lado, né, as igrejas carismáticas, pentecostais, neopentecostais, querem só milagres, sinais. Paulo disse, judeus buscam um sinal. Os gregos buscam conhecimento, os judeus buscam sinal. Mas, Paulo diz, nós pregamos Cristo e este crucificado. Essa é a diferença, né? Cristo crucificado. É isso que nós pregamos, é isso que nós expomos, né? Veja o equilíbrio de Paulo. A experiência é muito boa, temos que ter conhecimento também, claro, mas isso me leva a Cristo. Se não levar Cristo, é a cruz de Cristo, e essa cruz que influencia a minha vida e destrói os meus pecados, não levar a isso, de nada vale conhecimento, conhecimento ensoberbece, e de nada vale experimentar milagres e mais milagres se não há uma transformação na minha vida. Então, irmãos, esse então é o ponto 13 que nós vimos. Ah, como identifico a verdadeira experiência espiritual na minha vida? Através, então, da prática cristã. Se você tem praticado a vida cristã, tem buscado, tem crescido nisso, compare você não com outras pessoas, não compare você com outros cristãos que tiveram experiências diferentes de vida, mas compare você com você mesmo. Compare o seu eu de hoje com o eu de ontem, meses atrás, anos atrás. Que progresso você teve na sua vida espiritual, na sua prática cristã? É isso que precisa ser examinado. Uma verdadeira experiência cristã, uma verdadeira experiência espiritual, verdadeiras emoções espirituais nos levam a isso. Irmãos, que Deus nos abençoe e possamos meditar sobre isso. Não vou falar de outros pontos seguintes hoje, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas, como eu disse, estamos quase acabando, falta apenas dois. É a conclusão para nós terminarmos. Irmãos, algum comentário, alguma pergunta? Aqui? Todo mundo em silêncio hoje? Nenhuma mensagem do chat? Nada. Ok? Ninguém? Nós vamos encerrar com uma oração. Não sei se o irmão Edson está aí para orar por nós, ainda, se tiver, se puder orar, irmão Edson. Se não puder também, não tem problema. Então, não sei se o irmão está lá, vou orar então, tá bom? Para nós encerrarmos. Oremos. Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, te agradecemos por esse dia que você nos deu, pelo privilégio que você nos dá, cada dia, cada momento, de conhecermos mais a Ti, conhecermos mais de Cristo. Agradecemos pelo privilégio que nos dá de termos esses estudos, ó Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, fortalecer a nossa vida, que o Senhor possa mudar, Senhor, cada vez mais a nossa vida, uma semelhança de Cristo Jesus, para que tenhamos verdadeira prática cristã, como foi dito aqui hoje, Senhor. Misericórdia de nós, ó Deus, nos ajude, Senhor, nos abençoe, para que cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa os irmãos que aqui estão participando hoje, aqueles que não puderam participar, abençoa todos, todo o teu povo, toda a tua igreja, Senhor.
em todos os lugares, nós te pedimos. Nos ajude, Senhor, abre as portas, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê sabedoria com relação, ó Deus, às questões, ó Deus, espirituais, com relação às questões de igreja. Nos ajude, nos abençoe para que tenhamos uma igreja mais bíblica, ó Deus, reformada no Brasil. Que o Senhor nos conceda recursos, direção, sabedoria quanto a isso. Concedendo aos irmãos todos, ó Deus, uma oportunidade de estar, congregar uma igreja fiel e bíblica. Senhor, nos ajude, ó Deus. Não somos dignos de Ti, da Tua palavra, nem do Teu evangelho, mas por Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador, é que nós pedimos, porque nele temos o sim e o amém para todas as Tuas promessas, ó Deus. Ó Senhor, reaviva nossos corações e nossas almas, continua nos abençoando, Senhor, nos fortalecendo, livra-nos, ó Deus, de todo mal, guia-nos, ó Deus, em todas as coisas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, e seja conosco, Senhor, nos guiando e nos abençoando em todas as coisas. Pedimos que nos dê uma boa noite, ó Deus, no dia de hoje ainda. Pedimos que nos abençoe nessa semana que se inicie. Abençoe as atividades, ó Deus, os trabalhos de cada irmão, de cada irmã, seja no lar, seja fora, seja onde for. Que o Senhor proteja, que o Senhor abençoe, que o Senhor guie em todas as coisas. Que o Senhor fortaleça, Deus, a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe em tudo, Senhor. E que possamos nos alegrar à medida que glorifiquemos o Teu nome em todas as nossas obras, ó Deus. Desperta em nós, ó Deus, o fervor e o zelo pelo Teu Evangelho e pelo Teu reino, para que possamos ser diligentes em toda boa obra para a glória do Teu nome, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, como disse o próprio Cristo, Jesus. E é no nome dele, Senhor, então, que oramos, agradecidos e rogando todas essas bênçãos. Amém. Ok, irmão Edson, vi agora a sua mensagem. Deus abençoe. Boa semana a todos.